Boa noite, pessoal. Vou esperar o pessoal entrar aqui na live. Dá um tempinho. O pessoal tá entrando. Gente, hoje eu vou falar um pouco sobre saúde, nutrição e correlacionar um pouco com a Covid. Alguns estudos que eu li por aí e que eu achei muito interessante. Falei, não, preciso compartilhar isso, preciso jogar isso, mostrar isso para as pessoas, né? Porque realmente se fala muito de Covid, se fala muito de precauções, fala-se muito de máscara, de limpar as mãos, de ficar em casa, mas a gente tem questões mais importantes do que isso. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Vou esperar mais um pouquinho. Eu separei uns estudos, gente, muito interessantes e super recentes, mostrando a correlação da má alimentação, obesidade com os casos de Covid-19 e também estudos novos mostrando a influência positiva de certos alimentos na redução, vamos dizer assim, dos sintomas da Covid-19, né? Bom, vou começar aqui para não postergar muito. Quem não conseguir chegar aqui, depois eu vou jogar isso para o IGTV, então vai ficar também super fácil de visualizar, tá bom? Gente, para começar, hoje é o Dia Nacional, né, definido pelo Ministério da Saúde e da Nutrição. Então é um dia comemorado, celebrado, e foi por isso que eu decidi fazer essa live hoje, porque hoje tem se falado muito sobre a saúde e sobre a nutrição e como isso impacta positivamente a nossa vida, né, a nossa qualidade de vida, principalmente lá para frente, principalmente a nossa saúde lá na frente. Gente, eu vi um estudo ontem, e aí isso me chocou muito, tá? Que falava o seguinte, foi um estudo feito na Califórnia, que mostrou que 88% das pessoas que morreram com Covid-19 foram de países que têm mais da metade da sua população com sobrepeso. Então vocês têm ideia disso? Então 88% das pessoas eram de países, né, que têm a sua população mais de 40% acima do peso. E o Brasil entra aí, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa porcentagem, né, de sobrepeso no Brasil está beirando aí 60 e poucos por cento. Então mais da metade da nossa população está acima do peso. Então isso é um impacto assim, muito grande em diversas doenças, em diversas comorbidades, né? E hoje eu estava pesquisando, caí no site do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e ontem eles liberaram, né, informações falando sobre a principal causa de morte dos Estados Unidos, por exemplo, no ano passado. Então eles mostraram quais foram as principais causas de morte, né, nos Estados Unidos em 2020 e o Covid aparecia em terceiro lugar. Então a Covid-19 ela ficou em terceiro das causas de mortes nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, sabe o que estava? As doenças cardiovasculares. Na verdade, as doenças cardiovasculares eu acho que é a maior causa de mortalidade do mundo. E por que eu estou falando isso? Porque, sabe qual que é a principal causa das doenças, a maior, né, a principal causa das doenças cardiovasculares? Má alimentação, sedentarismo, consumo de álcool em excesso e fumo. Então, assim, nada mais do que um estilo de vida. Então, um estilo de vida errado, não saudável, provoca mais mortes, né, do que essa pandemia gigante aí, absurda que a gente está passando. E aí eu já entro na Covid-19, que eu mostrei, né, que 88% das pessoas que faleceram, que morreram, vieram de países que têm esse número de sobrepeso e obesidade alto. Então a gente faz essa correlação, porque quem está com sintomas mais graves, gente, só lembrando, sempre tem exceções, tá? Em todo caso, em toda situação, doenças cardiovasculares tem questão genética, tem outras questões que pode ocasionar. Eu estou falando na sua grande maioria, tá? Então, na grande maioria, as pessoas que têm essas complicações no Covid-19, gente, essas pessoas, normalmente, elas têm um sobrepeso, elas têm uma comorbidade associada, que normalmente é o quê? Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, a maioria também, a causa é o quê? Má alimentação, sedentarismo, excesso de peso, que é uma das maiores causas aí do diabetes tipo 2. Doenças cardiovasculares, acabei de falar, colesterol alto, má alimentação, má hábitos alimentares, hipertensão,
na maioria dos casos também, má hábitos alimentares e estilo de vida, né? Então, na hora que você vai ver todo esse parâmetro, todo, né, esses dados, esses números, a gente consegue sempre chegar no quê? Estilo de vida, alimentação e atividade física como uma base. Isso inclui sono, isso inclui rotina, isso inclui estresse, isso inclui diversas coisas. Isso por quê? Porque normalmente uma pessoa que está com sobrepeso, e aqui, gente, eu vou fazer um parênteses muito importante, eu não estou aqui para falar do sobrepeso como uma forma, como questão de estética, tá? Eu tô falando como saúde, como questão da saúde, como questão de uma inflamação, que normalmente pessoas com sobrepeso e com obesidade, elas já vêm inflamadas, elas têm essa inflamação, né? E se isso tem uma comorbidade associada, se tem um colesterol, uma diabetes, ela vai estar mais inflamada ainda. Então ela tem mais complicações ainda se surge uma nova doença como é o Covid, porque o Covid nada mais é do que uma inflamação. Se eu já tenho meu corpo inflamado, surge uma nova inflamação, é claro que a chance de eu ter sintomas críticos nessa questão é muito grande. Então, eu quero falar dessa questão de saúde. Por que eu quero falar isso? Porque tem pessoas magras, vamos dizer, que também podem estar no IMC adequado, que podem estar com o corpo inflamado. Hoje mesmo, antes de começar a live, que eu estava conversando com uma paciente minha, né? E aí ela falando, eu percebi que eu não perdi peso, né, e tal, mas minha celulite diminuiu muito. Aí eu falei, gente, sabe o que é celulite? Inflamação. Nada mais do que inflamação. Então, assim, o teu corpo está inflamado, a maneira dele te mostrar que ele está inflamado, o que é? Celulite. Uma das maneiras, né? Claro, eu tô falando que é a única, mas a celulite nada mais é do que mostrando essa inflamação. Então, quando você tá com celulite, a gente fica preocupado, tá feio, não tá legal, não tô me sentindo bem. Mas poucas pessoas olham pro lado da saúde. Pensa, caramba, eu tô inflamada, eu tô precisando melhorar essa minha alimentação, esse meu estilo de vida para eu desinflamar. E, gente, que falo por experiência própria, uma semana que você faz essa mudança na tua alimentação, no teu estilo de vida, você consegue ver resultado nisso, em flacidez, em celulite, porque você vê a melhora dessa inflamação assim de uma maneira muito, muito grande. Eu deixei uma colinha aqui por conta de números, né, para eu não me perder. Mas, enfim, basicamente é sobre essa questão da inflamação, sobre esse quadro que o nosso corpo se encontra, que vem essas complicações do Covid-19. Então, assim, muito se fala de pessoas de idade, é claro, mas vejo pessoas conhecidas, vejo por casos e vejo por números o quanto é alto essas mortes e complicações de pessoas que têm um sobrepeso, uma obesidade ou alguma complicação, seja ela qual for. Aí entra também uma parte muito importante, que é a vitamina D, que são os nutrientes, né? Que são alguns compostos bioativos que, se faltam, a pessoa também pode vir ter complicação. A vitamina D tem muito estudo recente mostrando da correlação positiva dela como uma forma mesmo do processo imune. Então ela meio que atua como um bloqueador, como uma barreira contra o Covid e contra as complicações. Gente, aqui já deixo, não faz todo mundo sair louco comprando suplementação de vitamina D, porque já mostra estudos que acima de 60 ou acima de 70 não tem nenhuma comprovação científica que tenha uma melhora. Então você tem que ter uma dosagem adequada ali de vitamina D. Mas já adianto, praticamente todo mundo precisa de suplementação de vitamina D. Isso eu vejo por base nos meus pacientes, tá? Todo mundo chega com exame, deficiência de vitamina D. E aí esses estudos associando com essa questão do Covid, então agora mais ainda a gente dá uma atenção maior para a vitamina D. Você fala, mas da onde que vem a vitamina D? Fonte principal, sol, né? Indiscutível. A cada dia que passa a gente vai tendo a questão, né, da pele, também do aumento do câncer de pele. Então vem vindo mais essa orientação, esse incentivo para a gente usar muito protetor solar, para a gente ficar, não tomar sol, né? Enfim, então isso acabou impactando muito nessa questão da vitamina D. Tipo de trabalho também, ficar o dia inteiro em escritório, enfim, estilo de vida, isso também leva. Então a vitamina D, gente, é muito importante. Tem estudos aí super recentes mostrando o impacto positivo. Antes de você até ter o Covid, né, você pegar o Covid e até quando você já pega, então como o teu corpo vai reagir diante essa infecção, né, que não vai ser sintomas tão graves, tão severos assim.
Falando isso, não vou me estender muito aqui, deixa eu até ver se tem alguma questão. A Carol ficou chocada aqui com algumas coisas. Gente, mas choca mesmo, sabe? Porque eu fiquei chocada. Quando eu sei do impacto da obesidade, eu sei dessa questão do sobrepeso, mas quando vem uma pandemia tão grande dessa e fica todo mundo, né, tipo, olhando e falando, meu Deus, como assim? E na hora que você vê por trás disso, quanto que o estilo de vida, se ele fosse, né, melhor, se ele fosse mais adequado, o quanto que a gente teria amenizado situações. A gente vê países aí que tem a população dentro do peso, a proporção é mais ou menos assim, de 10 para 1000. Então, um país que tem menos da metade da população com sobrepeso, normalmente, pacientes que vão a óbito são 10 em cada 1000. Em países que têm mais de 50% da população com sobrepeso ou obesidade, que é no caso do Brasil, a cada 100 mil acabam na óbito. Então, assim, tem uma relação muito importante. Mais uma vez eu estou dizendo, gente, a obesidade tem diversas causas. Tem questão genética, tem questão emocional, tem outros pontos. Mas, de uma maneira geral, a gente pode sim generalizar isso e colocar isso como estilo de vida. Uma alimentação saudável, um sono adequado, controle de estresse, controle de ansiedade, prática de atividade física regular. Então, tudo isso consegue impactar muito nessa questão da inflamação, do peso e, consequentemente, no agravamento, né, de certas doenças. Então, é uma reflexão muito importante para a gente fazer aqui, sabe, gente? Eu estava até pensando, eu falei, nossa, a nutrição, né, eu sempre falo muito isso. Quem me segue aqui no Instagram, quem me segue como profissional, sabe o quanto eu bato na tecla falando da importância da saúde, gente. E não associar a nutrição só com emagrecimento. Se eu falasse aqui, eu vou fazer uma live e vou dar uma dieta de emagrecimento em 7 dias, gente, ia bombar. Todo mundo quer atalho para emagrecimento, todo mundo quer o resultado, quer o peso, mas poucas pessoas conseguem olhar para a sua saúde. E normalmente essas dietas restritivas, esses exageros para perda de peso, elas provocam mais inflamação no organismo. Então não é só a questão do peso, vocês estão entendendo? É todo o estilo de vida que leva a essa complicação mesmo a nível fisiológico, enfim. Então hoje, né, no Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, eu venho aqui muito também com essa questão de orientar vocês, influenciar vocês positivamente para cada dia que passa vocês olharem mais para a saúde de vocês, muito além do peso. Então, pessoas que estão no peso ideal, mas que não têm um estilo de vida saudável, começar a repensar isso, começar a ver, porque uma hora você vai precisar, como a gente está precisando nesse momento. Então, a gente está passando por uma pandemia. Normalmente, a idade que chega, normalmente são complicações que vão vir lá com 50, com 60 anos. E aí chega lá, você fala, nossa, tem que usar medicamento. Aí o medicamento vai complicando o outro, vai trazendo efeito rebote. Então, assim, é muito importante a gente, desde sempre, né? Mas quem ainda não se atentou para esse lado da saúde, o momento é agora. Muita gente fala assim, mas eu tô na pandemia, eu fiz até um post falando sobre isso, agora não é momento de pensar nisso. Gente, o momento é agora. O momento é agora que você precisa pensar nisso, porque tá mostrando aí em números o quanto cuidar da nossa saúde é importante. Todo mundo choca, meu Deus, tem muita gente com Covid morrendo. Sim, é uma pandemia muito grave mesmo, mas vocês têm noção da quantidade de pessoas que morrem anualmente por conta de um diabetes, por conta de uma doença cardiovascular, que vem dessas complicações de um estilo de vida não saudável. Então, assim, é algo, mas parece que é muito simples. Não é. Mas se você procurar ajuda e se você se permitir, se você ter um propósito interessante nisso, em ter um estilo de vida mais saudável, gente, eu garanto pra vocês que vocês só vão colher benefício. E não é só lá na frente, tá? Disposição, concentração, foco, pele, cabelo, unha. Tô falando para as mulheres aqui de uma maneira geral, né? Mas todo mundo, assim. Gente, saúde, a Carol falou, saúde em primeiro lugar. Sempre. Então vamos acabar de vez com esses negócios de preciso perder peso, custe que custar, qualquer preço. Ficar focado só nisso. Vamos focar na nossa saúde. A gente tem aí, vamos pegar pessoas de uma faixa aí de 20 a 40 anos, que seja. Gente, a gente tem uma vida ainda inteira pela frente, então a gente tem muito que usufruir ainda na nossa saúde, tá?
Para finalizar aqui, que eu disse que o papo era bem rápido, eu falei da vitamina D, né, como positiva, eu falei das causas negativas, e agora eu quero falar dos estudos mostrando a nutrição, a alimentação, os nutrientes como uma forma positiva da gente conseguir minimizar esses sintomas. Eu comentei da vitamina D, né, falando da importância, como tem vários estudos já mostrando, e também tem estudos mostrando muito sobre o impacto da quercetina. Você fala, nossa, Verônica, mas o que é quercetina, né? A quercetina nada mais é do que um polifenol, então da classe dos flavonoides, que ela tem na maçã, você encontra ela no aspargo, você encontra ela na cebola, então de alimentações do dia a dia, que tem comprovações já mostrando de alteração de gene, com bloqueio do vírus dentro do pulmão, para vocês terem ideia. E também no impacto para amenizar os sintomas. Então todo mundo fica fazendo kit Covid, né, tomando vários remédios aí, e que tal a gente olhar para a alimentação? Deixando bem claro aqui, gente, que nesse caso da quercetina, esses estudos mostram sobre uma suplementação. Então aqui é importante, né, buscar um acompanhamento e ver tudo, mas se você ter essa alimentação no dia a dia, você ter diversos compostos fenólicos, bioativos, que são substâncias que são anti-inflamatórias, que são antioxidantes, ao invés da gente dar ao nosso corpo alimentos inflamatórios, a gente vai dar alimentos anti-inflamatórios para a gente desinflamar e para a gente proteger. Isso você já vai, com certeza, já vai ter um resultado. A Mari falou que alimentação é remédio. Gente, definitivamente. Alimentação, e eu vou falar melhor, tá, Mari? A alimentação é a prevenção, porque o remédio a gente toma para curar, para tratar alguma coisa. A alimentação é para a gente evitar todos os remédios. A gente pensa, né, o país mesmo, o Ministério da Saúde, ele atua muito no tratamento. Então a gente tem medicamento para controle, a gente tem remédios para curar, né, para tratar alguma coisa, mas se fala muito pouco na prevenção. Coisa que lá nos Estados Unidos se fala muito já na questão da prevenção de doenças, do desenvolvimento de doenças. E é nisso que a gente tem que pensar. A gente espera, eu falo, né, as pessoas esperam, tipo, dar um calo no pé ali para correr. Não, gente. É agora, é a hora, é agora. É sempre a hora de você cuidar da sua saúde e da sua alimentação, tá? E além da quercetina, da vitamina D, também falaram muito, alguns estudos falando sobre o própolis. Então, sobre a função positiva do própolis no nosso sistema imunológico, com isso o fortalecimento desse sistema imune e com isso também minimizando esses sintomas ou até possibilidade da pessoa às vezes não sentir sintoma nenhum do Covid-19. Gente, deixando claro aqui, pelo amor de Deus, que não é você tomar própolis de manhã e você fazer uma coisa que tá tudo certo. Isso é tudo em conjunto com uma alimentação saudável, né? Não adianta você passar o dia consumindo alimentos inflamatórios, se inflamando, comendo muito carboidrato simples, muito açúcar, muita gordura, e você falar, eu vou tomar um própolis de manhã com uma cúrcuma, porque a curcumina, que é a substância que tem na cúrcuma, também já tem estudos que já estão sondando, mostrando o lado positivo da cúrcuma na ação, né, contra esse Covid, e que de uma maneira geral é contra a inflamação. Então, pensando aqui em alimentos anti-inflamatórios, aí entra gengibre, entra alho, entra diversos alimentos. Então, da gente estar introduzindo isso diariamente junto com o estilo de vida saudável. É óbvio, né? Não tem como esse alimento fazer um grande impacto ali. Mas, de uma maneira geral, o que eu queria passar aqui para vocês é... A Mari perguntou aqui, cúrcuma mais pimenta do reino. A pimenta do reino, ela tem uma substância que chama piperina. E a piperina, ela facilita a absorção da curcumina, que é a substância da cúrcuma. Então, na verdade, a pimenta caiena, ela tem mais essa função. Então, unir esses dois, que é o que se vê muito em shot matinal, shot da imunidade, sabe? Então, você unir esses dois junto com o própolis, por exemplo, é maravilhoso. Mais uma vez, não quer dizer que você vai acordar de manhã, tomar ali e pronto, resolveu. Até porque se você nem gosta do shot matinal, você consegue introduzir esses alimentos, esses temperos, essas ervas, vamos dizer assim, ao longo da sua alimentação. Então você pode colocar a cúrcuma no tempero de uma carne, você pode colocar uma pimenta no tempero, começar a consumir mais esses alimentos que você vai ter a mesma absorção, porque ainda não tem estudo que mostra
da absorção, assim, sobre esses shots matinais. Realmente, você tomando ele em jejum ali, ele tem um impacto, sim, interessante no nosso estômago, no nosso organismo, mas ainda não tem nenhum dado científico muito forte, assim, muito conclusivo falando em relação a isso. Então, sim, a pimenta com a cúrcuma é uma perfeita combinação. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Porque a minha parte aqui era esse recado que eu queria dar para vocês. A Má falando para eu fazer um post depois para ver todas as dicas. Pode deixar, mas só lembrando que isso aqui vai ficar salvo como IGTV. Então vai lá pro feed também que dá para rever. Mas pode ficar de olho no meu Instagram, gente, que eu vou estar sempre postando algumas coisas em relação a esse estilo de vida saudável, porque é o que eu acredito, é que desde quando eu formei eu falei, gente, não, emagrecimento a todo custo não é. Nutricionista não é profissional de emagrecimento. Nutricionista é profissional de saúde. A gente promove saúde. A gente leva saúde para as pessoas, tá? Então, assim, o meu recado é esse. Eu espero de coração que vocês tenham absorvido, que quem já vive esse estilo, que quem entende, que tem aprendido um pouco mais, tem entendido o impacto. Eu sei que esses números chocam, porque eu fiquei chocada, eu falei, como assim, gente? Os números são muito altos em relação, e cada dia surge mais estudos. Se você for no Google Acadêmico e digitar lá Covid e obesidade, desde 2020, vocês vão ver a quantidade de estudo que tem surgindo em referente a isso. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eu vi estudos da H1N1, que aconteceu lá em 2009. E lá em 2009, na H1N1, eles já mostraram estudos de como a obesidade impactava negativamente nos sintomas de quem estava com H1N1. Passaram-se 10 anos e a gente está numa situação muito pior, porque o Brasil, 2020 para 2010, aumentou em praticamente 20% o número de pessoas com sobrepeso. Então, assim, a gente não aprendeu nada, né? A gente não conseguiu ver isso. Então, vamos mudar isso, porque a gente não sabe o que espera a gente lá na frente. A gente não sabe, eu não vou falar nem de uma pandemia, mas você mesmo, como um indivíduo, como uma pessoa, o que o teu corpo vai precisar de você? A gente precisa estar saudável, porque na hora que precisa, a gente tem ferramentas ali, vamos dizer, para lutar contra aquilo, tá? Muito obrigada para quem elogiou, fico muito feliz, Eduardo. Isso aí, Mari, alimentação e ficar em casa, claro que essa questão não precisa nem discutir, né? Obrigada, Mi. E compartilhem, gente, compartilhem com as famílias, compartilhem com pessoas que precisam saber disso. A gente sabe que tem uma pessoa, às vezes, cabeça dura, que a gente precisa ficar batendo na tecla ali, falando, não, gente, sim, alimentar melhor, comer melhor, ter um estilo de vida mais saudável não é moda, não é para ser legal, é necessário. É muito importante, são estudos de 40, de 50, de 60 anos mostrando isso. Então compartilhem com essas pessoas quem pode se beneficiar e pode ser influenciado positivamente, tá? Obrigada, Mari. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui me ouvindo, que tirou um tempinho para me ouvir. Eu fico muito feliz. Um beijo, boa noite. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos nos alimentar bem, vamos ser saudáveis. E vamos usufruir da nossa vida, que é muito linda, e agradecer sempre, né? Porque a gente está aqui com saúde, graças a Deus. Então, já é um passo muito importante. Marcelo, obrigada, tá? Um beijão, gente. Boa noite.